Irmãos, a paz do Senhor. Amém. O Sérgio hoje foi pregar na igreja do pastor Carlos, é por isso que ele não está hoje aqui. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite para louvar o Teu nome, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Deus, porque somente Tu és digno de todo louvor e de toda a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus, recebe esse louvor tão lindo. E agora, Deus, toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, a minha vida diante do Teu altar. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja a Tua palavra saindo da minha boca, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em Tiago 1, 2 a 4. E depois Atos 2, 42. Amém? Deixa eu mudar para cá que está com reflexo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Agora, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e o partir do pão, e nas orações. A palavra hoje é perseverança. Pode assentar. Eu creio que a grande maioria de nós, nesse tempo que estamos vivendo, estamos passando por tribulações, em diversas áreas de nossas vidas, né? Mas, de alguma maneira ou de outra maneira, estamos passando por tribulações. Eu passo em algumas áreas, vocês passam em áreas diferentes. Mas a palavra é perseverança. Nós não podemos desistir. Amém? Na grande maioria das vezes, nós temos dificuldade em perseverar. Principalmente na fé. Quando nós estamos passando por dificuldade, geralmente a primeira coisa que é abalada é a nossa fé. Será se? Não é? Nós precisamos aprender a ser perseverantes. Isso só se aprende na prática, passando por ela e saindo do outro lado mais forte, mais firmes, e sendo firmes em Cristo, e aprendendo a vencer as lutas com Cristo. Sempre com Cristo. Considere motivo de aprendizado, diz a palavra, as provações, pois a prova da sua fé vai produzir perseverança. Sabe, eu tenho aprendido muito sobre isso. Que o segredo de uma caminhada com Deus está na perseverança. Nós não podemos esmorecer. E se a gente esmorecer, a gente tem que erguer a cabeça e dizer: Senhor, mais uma milha, anda comigo.
E de milha em milha, o Senhor vai andando. E nós vamos perseverando na nossa fé. E com as nossas lutas, nós vamos aprendendo, junto com o Senhor, ali do ladinho, a ser perseverantes. Não é fácil fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Sabe, não é fácil. Nós temos que ser firmes na rocha. Porque fazer a obra de Deus, de qualquer maneira, se faz. Mas fazer a obra de Deus bem feita, como Deus quer que seja feita, é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Não é verdade? Uma igreja que pode tudo, ou que é bem liberal em muitas coisas que a palavra de Deus não é, está muito cheia. Muito cheia. Mas a maioria das igrejas que prega a palavra de Deus como tem que ser pregada, geralmente não está tão cheia assim. Vocês podem observar. Vocês podem observar. Mas estão perseverantes. Estão firmes na rocha. E quando a igreja tem unidade entre o povo, um sustentando o outro nas dificuldades, suportando em amor, com amizade, fica muito mais fácil de perseverar. Não é verdade? Porque ali existe comunhão, existe unidade, existe união. A igreja que ora um pelos outros, que sustenta a fé dos irmãos, vai ter, com certeza, experiências de milagres para compartilhar um com o outro. E assim, um vai edificando a vida do outro. E muitas vezes, uma pedra no meio do caminho é motivo de desistir e de olhar para trás. Mas para nós, não. Essa possibilidade não existe. Nós não queremos ser estátua de sal. Nós não vamos olhar para trás. A pedra pode até estar no caminho, mas nós vamos passar por ela, porque nós somos perseverantes. Porque o Senhor vai passar conosco. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que não vai nos largar nunca, independente da luta, independente do tamanho da pedra que está no caminho. Ele estará conosco. Ele nunca vai nos deixar, nunca. E nós temos que manter o nosso olhar na glória, que é para lá que nós estamos indo. Não importa a luta, persevere. Eu já falei isso aqui. A minha filha sempre fala, quando a gente está passando muitas lutas, ela sempre fala, o nosso olhar é para a glória. Nós não vivemos, o nosso lugar não é aqui. A nossa vida não é essa. Estamos aqui de passagem. Tudo isso aqui é de passagem. O lugar da nossa eternidade não é aqui. Então, se a nossa eternidade não é aqui, tudo isso passa. Um dia passa. As coisas boas passam. E as coisas ruins também passam. Não é verdade? Tudo passa. Só não vai passar a eternidade. E é para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Então, nós temos que perseverar. Não tirar o foco. O nosso foco é a glória. O nosso foco é o nosso Deus, a quem servimos. E temos que servir, como Pedro falou aqui, louvou aqui,
com amor, com toda a nossa dedicação, sabe? Com todo o nosso amor. Nós temos que servir. Em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Tem que ser Ele. Não importa as nossas lutas, nem o tamanho da pedra. Nós temos essa promessa. Quem perseverar, receberá a recompensa de Deus. Está lá. O caminho da vitória é longo, é difícil, às vezes é muito cansativo. A porta é estreita, mas Jesus, Ele nos ajuda na nossa caminhada. Ele nos ajuda a perseverar. A perseverança não tem que ser para alguns. E para outros, não, você pode cair. Não perseverei, caí. Não. A perseverança não tem que ser só para pastores, para evangelistas, para diáconos. Ou a perseverança é para todos nós, servos do Senhor, todos nós que cremos, crentes em Deus. A perseverança é para cada um de nós. Todos nós precisamos ter perseverança. Todos nós temos que ter perseverança. Nós temos que caminhar e seguir em frente até o fim. Até o dia que o Senhor nos chamar. Nós temos que estar prontos. Porque nós não sabemos qual vai ser esse dia. Ele não vai nos avisar. Vai ser surpresa. E nesse dia nós vamos ter que estar prontos. Prontos. Ele quer que seja assim. E vai ser assim. E com a sua promessa, e com a sua perseverança, essa promessa do Senhor vai ser cumprida em sua vida. E na minha vida também, em nome de Jesus. E é por isso que nós temos que ensinar as nossas crianças a ter foco, a ser perseverantes. Principalmente na caminhada com o Senhor, na caminhada da fé. Porque eu tenho uma coisa comigo, que daqui por diante não vai ser fácil. E nós temos que ensinar as nossas crianças a perseverar. Ensinar o caminho, sabe? E a perseverança precisa ter foco. Para nós perseverarmos, nós precisamos ter foco. A fé da pessoa que crê em Cristo gera em seu coração um estilo de vida marcado pela perseverança e pelo ânimo. É muito fácil desanimar diante das adversidades da vida e render-se aos problemas. A Bíblia fala que uma certa mulher que sofria de uma hemorragia, 12 longos anos, apesar de todo o sofrimento, apesar daquela cultura da época, ela tinha convicção no seu coração que aquela enfermidade terrível que ela tinha, se apenas ela tocasse no Senhor, ela seria curada. E aquela mulher foi movida pela fé e pela perseverança. E nem mesmo a multidão que apertava todos ali. Por todos os lados. Nem mesmo o medo. Porque naquela época ela era considerada impura, né? Por conta da hemorragia. Então nem mesmo o medo pôde impedi-la a aproximar-se de Jesus. E ele percebeu imediatamente, quando foi tocado, que alguém tinha tocado as suas vestes de maneira diferente. Com fé,
e procurou saber quem tinha tocado ele. Não que ele não soubesse, mas para que todos ali vissem, né? Quem o tocou. E o texto diz que ela ficou trêmula e atemorizada e caiu aos pés de Jesus, porque sabia que o milagre já tinha acontecido. Só de tocar. Ela ouviu da boca do Mestre palavras de vida e de encorajamento. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E imediatamente ela foi curada. E Deus diz isso para todos nós hoje. Se aquela mulher, naquela época, não tivesse sido perseverante, ela teria morrido. Porque ela já tinha sido excluída da sociedade. Ela já tinha sido excluída da família dela. Sabe, ela era tida como imunda por causa daquele mal. Imagina que vida. Essa mulher é anônima, que a Bíblia nem sequer menciona o seu nome. Ela foi desencorajada. Nada impediu que ela chegasse a Cristo. Nada. Ela já havia gastado muito dinheiro, todo o seu dinheiro com médicos, mas sem resultado algum. Seu corpo já estava fraco. Você imagina uma mulher com hemorragia naquela época, 12 anos, sem recurso nenhum, né? Já devia estar super anêmica. Mas ela foi perseverante e buscou a sua cura e venceu todas as barreiras. E o seu desejo de ser curada era muito maior do que todas as aparentes dificuldades. Ela perseverou e ela não desistiu. Ela ouviu falar de Jesus e ela teve fé, mas ela não ficou parada. Ela correu atrás da bênção dela e não se deu por vencida. Ela foi atrás, ela se moveu, ela se mexeu e foi atrás. Ela perseverou. É muito bom conviver com pessoas entusiasmadas e apaixonadas pelo Evangelho, sabe? Pessoas que realmente têm um estilo de vida diferente desse mundo. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo. Porque o que nós estamos vendo por aí são crentes acostumando com o mundo, se igualando às pessoas do mundo. Infelizmente, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E os crentes só estão no tudo eu posso. Nós temos que perseverar. Nós temos que ser diferentes, apaixonados por Jesus. E quem vive assim, apaixonado por Jesus, parece um casal no início do namoro, sabe? Acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa amada e não perde a oportunidade de encontrá-la novamente, não é assim? Quando a gente está namorando, quando a gente ama uma pessoa, viver com Jesus tem que ser assim. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Nós não podemos perder essa essência. Nós temos que ser apaixonados pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor. Ele tem que ser tudo para nós. Ele tem que ser tudo em nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro lugar em tudo as nossas vidas. Nós temos que, olha, está tendo um culto, nós temos que correr para o culto.
Olha, vamos orar, nós temos que correr para a oração. Fazer o culto doméstico. Eu não quero nem saber quantos fazem culto doméstico aqui. Não quero nem que levante as mãos. Mas vocês precisam fazer o culto doméstico na casa de vocês. Perseverem. Perseverem. Sabe, nós sentimos o Senhor tão próximo de nós quando nós buscamos. A manifestação do amor de Deus é tão boa. O Espírito Santo, sabe, em nossas vidas é uma coisa tão boa que a gente não consegue explicar. Não tem palavra para explicar. Romanos 8, 28 fala isso. Muitas vezes eu fico pensando em muitas pessoas que tiveram um encontro com Deus e não perseveraram. Aí eu fico me perguntando, aonde eles estão? Será se realmente eles tiveram um encontro com Cristo? Será se realmente eles conheceram a Cristo? Porque na minha cabeça, como é que uma pessoa conhece a Cristo? Meu Deus. A gente, é um amor tão grande, né? É um amor tão grande que a gente tem pelo Senhor. Eu não sei viver mais longe do meu Senhor. Eu não sei viver mais longe do meu Senhor. Mas a palavra de Deus diz, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então, isso é o quê? Nós temos que perseverar. Mas para que isso não aconteça, nós temos que buscar. Nós temos que estar aqui. Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Nós temos que estudar a palavra. Mas também não basta só estudar a palavra e não seguir. Nós temos que estudar a palavra e seguir. Essa palavra é o nosso manual de vida. É o nosso manual de vida. É aqui que Deus fala tudo que nós devemos seguir. Outro dia eu estava até falando, foi com o pastor também estava junto, eu acho, que eu vi um repórter falando que uma pessoa tinha falado para ele que seguia a Bíblia. E ele falou, não, você não tem que seguir a Bíblia, você tem que seguir a Constituição do país, porque senão você vai presa. Aí ela disse para ele, eu primeiro sigo a Bíblia, aí depois eu sigo a Constituição. Lógico que nós devemos seguir a Constituição do nosso país, lógico. Lógico que nós devemos cumprir com tudo que está lá. Inclusive, a Bíblia nos ensina para a gente respeitar as leis, né? Mas o nosso principal manual está aqui. Se um homem qualquer colocar qualquer coisa que fuja disso aqui, nosso principal manual é esse aí. A apostasia é um perigo para decair da fé, mas isso pode acontecer. As lutas vão vir e vêm para todos. O primeiro amor vai ter uma hora que ela vai dar uma esfriada, mas o segredo é perseverar. Nós vamos travar uma batalha dentro do nosso interior, mas temos que perseverar. Nós temos que buscar. Quando você vê que você está esfriando, busque, persevere, se levante, vá a um culto, vá para a casa do irmão, peça ajuda a um pastor, peça ajuda ao seu irmão, mas não se deixe abater, não se deixe esfriar, sabe? Porque o inimigo quer isso, tragar a vida dos crentes. É para isso que ele está batalhando. Viu? É para isso. Não é para te deixar mais rico ou pobre, não. Ele pode até fazer isso. Mas ele quer a sua alma, a sua vida. Deus está interessado na sua salvação. Ele jamais vai desistir de você.
Jamais. Só existe vitória para aqueles que perseveram. Só vão encontrar o Senhor. Só vão para a glória aqueles que perseveraram. Só estão na glória aqueles que perseveraram. Sabe? Eu fico muitas vezes meditando na palavra. E não penso que a gente não passa por luta, não. A gente passa por muitas lutas. E quando eu estou com muita luta, eu gosto muito de... Eu não gosto muito de ler Jó, não, porque eu digo, Deus, eu não quero ser igual a Jó, não. Eu não quero ser Jó, não, Deus. Mas, assim, você vê a vida de José, José me inspira. Sabe, José, ele enfrentou tantos percalços na vida dele, tantas dificuldades, e mesmo assim ele não perdeu a fé, gente. Ele era um jovem temente a Deus. Seus irmãos odiavam ele. Ele amava a sua família. Você vê que ele amava seus irmãos, ele procurava os irmãos. E os irmãos odiavam, tinham ciúme, né? Mesmo assim, ele procurava os irmãos, e os irmãos zombavam dele, tinham inveja dele, planejaram matá-lo, jogaram no poço, venderam ele como escravo. Ele foi levado para o Egito, vendido para Potifar, oficial de Faraó. Ele foi caluniado, ele foi injustiçado, mas José não deixou de confiar no Deus dele. Ele foi esquecido na prisão. Ele permaneceu ali por vários anos, testemunhando do amor de Deus, perseverando na fé. Perseverando na fé. E o que tudo isso resultou? Deus honrou José. E ele foi o grande provedor em dias de seca e grave fome. A perseverança e a fé devem andar de mãos dadas. Porque é por meio delas que os milagres sobrenaturais de Deus acontecem. É por conta da perseverança e por conta da fé. A gente vê também Caleb, né? E Josué. Eles perseveraram. Eles entraram na terra prometida. Por que foi que eles entraram na terra prometida? Porque eles creram, eles perseveraram. Eles enfrentaram os obstáculos e alcançaram o seu objetivo. Nós temos que nunca desanimar. Nós sabemos que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. E nós vamos voltar para o nosso lar. E para que isso aconteça, você não pode desistir. Você não pode se contaminar com esse mundo. Você tem que ser diferente desse mundo. Você tem que ter em mente que você está andando na contramão do mundo. Você tem que contaminar as pessoas e não as pessoas te contaminarem. Você tem que ser abençoado e abençoador. Você tem que trazer as pessoas para Cristo e não elas te levarem para o mundo. Não importa as lutas e aflições que temos, nós temos que enfrentar a nossa caminhada. Pois nós vamos superar a todos os obstáculos e nós não vamos impedir que eles impeçam a alcançar os nossos objetivos. Nós temos que perseverar sempre, nunca desanimar. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Abraão foi exemplo de crente para todos nós. Ele tomou posse da promessa que Deus deu. Soube esperar com paciência.
Assim nós devemos fazer. Nós podemos seguir o exemplo de Abraão e seguir em frente. Daniel, Jó e tantos outros, né? Mas quem nos dá o maior exemplo de fidelidade e de perseverança é Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, vou te lembrar uma coisa. Ele está voltando. Ele está voltando. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas os indícios estão aí. Tudo está se cumprindo o que diz essa palavra. Se prepare. Esteja pronto. Porque eu creio, irmãos. Eu creio que eu não vou ver minhas netas casadas, não. Porque eu acho que o Senhor vem buscar antes. A todos nós. Eu acho que o Senhor vai buscar antes, porque não é possível, não. Não é possível, não. Está andando tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para ele. A gente não tem ideia do que Deus tem preparado para nós. Nós não temos ideia do que Deus tem preparado para nós. Eu bem que quero estar lá. Eu não preciso de nenhuma mansão, eu só um cantinho mesmo, mas eu quero estar lá. Eu estando lá está muito bom. Eu quero estar lá. Eu não quero nem muitos enfeites na minha coroa. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá com meu Deus, com meu Senhor. E eu quero ver vocês todos lá. Amém? Pastor, moça, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês sejam perseverantes, que vocês não desistam, que vocês, por maior que seja a pedra no caminho, sabe, que maior que seja a adversidade, as lutas, perseverem. Não desista. Nós não estamos aqui para desistir. Nós estamos aqui para perseverar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.